TVT, segundo Crônicas, capítulo 29, versículo 1. Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 29 anos. Sua mãe se chamava Abia, e era filha de Zacarias. Ele fez o que era reto, certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Outras traduções dizem como seu pai Davi. Logo no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, no primeiro ano do seu reinado, Ezequias reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou, ou as reparou. Mandou chamar os sacerdotes e os levitas para o encontrarem com ele na praça do lado leste do templo, e dizendo: ouçam-me, levitas, disse ele, purifiquem-se, purifiquem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, removam do santuário todos os objetos impuros. Os nossos antepassados foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Abandonaram o Senhor o seu lugar de habitação e deram-se as costas. Preste atenção aqui em mim agora, não olhe para a Bíblia, preste atenção em mim, por favor. Ezequias, ele assume um reinado, ele decide fazer o que é certo aos olhos do Senhor. Ele assume o reinado que vem do seu pai, do seu avô, do seu avô, do seu bisavô. Ele vem assumindo um reinado até chegar em Ezequias. E Ezequias, ele depara algo muito importante, que era necessário continuar, algo que tinha parado há anos atrás, que era restabelecer o altar, que era voltar novamente os cultos, a adoração a Deus. E ele percebeu o que era necessário ser feito, que ele não poderia começar o reinado dele sem a presença de Deus. Ele fez a mesma coisa que Davi havia feito. Davi não poderia iniciar o seu reinado se primeiro ele não fosse buscar a aliança, a arca da aliança. Irmãos, você não pode começar nada na vida se o Senhor não estiver adiante de você. Ele pega a arca da aliança e quer voltar para a sua cidade, para o reinado. Aí a Bíblia diz que no meio do caminho Uzá e Aiô toca na arca, porque a arca ia cair. Eles cresceram do lado daquela arca, mas infelizmente aconteceu algo que eles nunca tinham visto acontecer. A arca a ponto de cair, um deles toca e morre. Mas Davi entende que era necessário ter aquela arca. Ficou na casa de Obed-edom 3 meses, tudo foi abençoado, prosperou e muito. A presença de Deus representada pela arca naquela época abençoou tudo quanto tinha. E disseram: Davi, olha só o que aconteceu, não, nós temos que ir lá buscar. Vieram de forma diferente, louvando mais a Deus, buscando mais ao Senhor, porque eles entenderam que não poderiam levar a presença de Deus de qualquer jeito. Eles entenderam que para levar a presença de Deus era necessário entrega. Aos seus passos eles sacrificavam a Deus, cantaram mais alto, louvavam mais alto. E Ezequias, entendendo isso, ele falou: também não posso. Eu não posso ir adiante, eu não posso continuar a minha vida, eu não posso iniciar nada se Deus não estiver presente. Eu não posso iniciar um relacionamento nos dias atuais se Deus não estiver de acordo com o meu relacionamento. Eu não posso começar um negócio se o Senhor não estiver naquele negócio. Eu não posso comprar algo se o Senhor não estiver aprovando aquilo. Deus precisa estar no meio de tudo aquilo, irmão. As suas decisões, todas as suas decisões, Deus tem que estar ali. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E foi isso que Ezequias fez. Eu preciso, no primeiro mês, no primeiro ano, Deus está dando oportunidade, gente. Quando comecei a ler, eu falei: peraí, Deus, eu estou pregando uma mensagem que aconteceu também no primeiro mês. Claro, poderia ter sido um outro calendário. O nosso calendário hoje, estamos no primeiro mês do nosso ano.
E devemos fazer aquilo que Ezequias fez: abrir a porta do templo e reparar, olhar para dentro de nós e começarmos a ver o que está parado, o que precisa continuar, o que precisa ser feito. Ele diz: eu preciso. E foi o que Ezequias fez. Versículo 4, volta aí. Mandou chamar os sacerdotes e os levitas para se encontrarem com ele na praça do lado leste do templo, dizendo: ouça-me, levitas, disse ele, purifiquem-se, purifiquem o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados, e removam do santuário todos os objetos impuros. Preste bem atenção. Ele mandou abrir as portas do templo. Imagine, a Bíblia pouco detalha mais ou menos quantos anos eram, mas era mais de 50 anos já que a porta do templo estava fechada. Um lugar onde tinha sacrifício de animais, um lugar onde tinha a queima de incenso. Imagine o cheiro que estava aquele local. Se você não teve oportunidade de sentir cheiro de sangue podre, imagine como é que estava aquele altar. Imagine como é que estava aquele templo, as portas fechadas há anos. E ele decide abrir aquelas portas, o cheiro que estava lá. Talvez você vai abrir a porta do seu coração, você vai encontrar muita sujeira lá, mas é necessário. Talvez você vai se abrir para alguém, você vai soltar muita sujeira do que você fez, mas é necessário, para que você possa restabelecer a sua aliança com Deus. Imagina a poeira que estava lá dentro. Imagina talvez os restos de animais que estavam lá dentro. Porque tudo começou lá atrás por causa do orgulho. Por causa de um orgulho, por causa de exaltar o coração, as portas do templo eram fechadas. E 6 situações aconteceram para que Judá pudesse viver longe de Deus, longe dessa comunhão no templo. Eu gostaria que colocasse aí para mim, dessas 6 situações que fizeram Judá se afastar de Deus. A primeira delas, coloca para mim aí: deixar no coração o quê? Se exaltar. O bisavô dele achou que poderia já estava fortalecido o seu reino. Ele achou que ele já poderia entrar no templo do Senhor e acender incenso, coisa que não era para ele. Ele foi repreendido pelos sacerdotes. Ele disse: quem é vocês para fazer isso? Se indignou muito, ficou muito indignado, não gostou da repreensão que levou, não aceitou porque foi repreendido, não era papel dele. Mas a Bíblia diz que o coração dele se exaltou. Ele achou que ele poderia fazer aquilo. Primeira coisa que fizeram foi deixar o coração se exaltar. Começou lá atrás. Dessas 6 situações, vai prestando atenção. Talvez se você não está em uma delas, talvez a sua exaltação é o seguinte: não preciso procurar o pastor, não preciso contar para ele o que eu estou passando, não preciso de um conselho da pastora, eu não preciso da oração de um obreiro, eu não preciso estar na igreja hoje, porque eu sei o que eu preciso, eu sei o que eu necessito. Cuidado com o seu coração exaltado, porque você se acha já numa alta insuficiência, intimidade com Deus, que você não precisa ouvir um conselho de um homem ou de uma mulher de Deus. E você começar a ultrapassar barreiras, achando que você pode fazer aquilo. Dá um exemplo simples: é aquele que toca onde não é para tocar, é aquele que faz o que não é para fazer, já se acha autossuficiente. Você já entendeu o que eu quis dizer? Isso em tudo, desde tributos, desde uma mulher que não é sua, desde que um homem que não é seu, daquilo que não é seu. Você se acha autossuficiente. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou assistir um pouquinho esse filme aqui, eu sei que tem cenas picantes, mas eu vou me conter. Eu vou ficar com essa amizade aqui, não é a minha esposa, mas eu sei até onde eu posso ir. Cuidado. Cuidado, não ultrapasse limites. Deus coloca limites, Deus coloca termos para nós não ultrapassarmos.
Tome cuidado, se alguém pular o muro, uma serpente o morderá. Tome muito cuidado. Tem limites. Então não exalte o seu coração. Seja sempre humilde. Irmão, eu sou humilde de dizer, eu estou aqui para recomeçar meu ministério. Eu estou aqui para restabelecer a minha vida, meu casamento. Eu sei que tem muito que mudar ainda. Pastor, mas já são 20 anos. Eu estou preocupado com 20 anos, irmão. Eu estou preocupado em ter uma vida com Deus. Eu estou preocupado em manter minha aliança com Jesus. Eu estou preocupado, eu sei que tem muita coisa ainda, irmãos. Eu quero ser um bebezinho aqui dentro. Restabelecer. Começar. Abrir a porta se for preciso. Me expor se for preciso. Me constranger se for preciso. Mas eu estou disposto. Eu estou disposto a voltar à essência. A voltar ao primeiro amor. A voltar às primeiras obras. E foi isso que Ezequias fez. Começou lá atrás, descobrir aonde foi. Eu quero fazer você, não como uma regressão, mas você começar a imaginar onde é que você parou, onde é que você deixou a Deus, onde é que foi que você se exaltou, que você deixou de orar, que você deixou de procurar o seu pastor, a sua pastora, ou no mínimo procurou um obreiro para pedir uma orientação, no mínimo, ou foi para a palavra pelo menos, ou abriu a Bíblia e falou: Deus, fala comigo, fala comigo. A segunda situação que aconteceu aí já é um pouco depois do seu bisavô. Viraram as costas para Deus, adorando outros deuses. Eles começaram a adorar outros deuses. Começaram a sacrificar até crianças. O próprio pai de Ezequias sacrificou o próprio filho. O próprio pai de Ezequias, adorando a outros deuses, sacrificou o próprio filho. Começaram a praticar coisas, viraram as costas para Deus, não estavam nem aí. Primeiro começa com orgulho: eu não preciso, já se exaltou, eu não tenho que fazer isso, não é porque o pastor falou que eu tenho que perdoar, não é que eu tenho que estar lá, isso, aquilo outro. A pessoa já começa a se exaltar. Lembre-se que o orgulho precede a queda. Lembre-se que este foi o sentimento que fez Satanás cair. Orgulho. O orgulho não vai ficar diante do Senhor. Não fica. Somente os humildes. Somente os humildes. Então, veja se o seu orgulho, se o seu coração não se exaltou a chegar no ponto em que eu não preciso mais. Eu não preciso mais descer para orar, não preciso mais parar para ouvir, já ouvi muito, já teve o culto da manhã. Não, deixa eu. Para com isso. Depois viraram as costas para Deus e começaram a adorar outros deuses. Talvez você virou as costas quando você disse sim e você não fez o que teria que ter sido feito. Você começou a adorar outros deuses de uma outra forma, idolatrando a si mesmo, idolatrando alguém, idolatrando talvez seja quem for. Você virou as costas e deixou Deus falando sozinho. E começou a adorar outros deuses, como diz o versículo de número 6. Nossos antepassados, leiam comigo. Nossos antepassados foram o quê? Infiéis. E fizeram o que era mal aos olhos de quem? Nosso Deus. Abandonaram o Senhor e o seu lugar de habitação. E deram o que, irmãos? Deixaram a habitação. Lembra? Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o que? Habitar. Habitar do peixe é onde? Água. Se eu tiro o peixe da água, o que acontece? Morre. Eles deixaram a habitação. Eles não perceberam que aquele povo começou a morrer aos poucos, porque exaltou o coração, abandonaram a Deus e deixaram o lugar de habitação. Deixaram o lugar onde é o habitat natural. Cada animal tem o seu habitat natural. Não adianta eu colocar um elefante aqui em São Bernardo, que ele não vai se dar bem. Não adianta jogar um pinguim aqui em São Bernardo, que não vai se dar bem. O leão está na selva porque ele se dá bem. Ah, mas tem no zoológico, pastor, mas tem um tratar diferente. Se você procura os cuidadores, tem um jeito diferente de tratar. Irmãos, é como a canção que antecedeu o pastor trazer aqui o Provérbios 8.
Em outro lugar eu não posso viver. Como disse o próprio Davi, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, que eu possa morar todos os dias. Uma coisa pedi ao Senhor, e alcançarei. Quer dizer, eu vou pagar o preço que for preciso, mas eu vou alcançar. Que eu possa morar no templo do Senhor, que eu possa viver. Não quer dizer que você tem que pegar suas roupas lá de casa e falar: pastor Rogério, pastor Angélica, vim morar aqui também. Não é isso, é morar no habitat da palavra, é morar no habitat de Deus, é estar na presença de Deus, é estar em comunhão, é estar vivendo uma vida com Deus. Eles deixaram para trás, exaltaram, abandonaram, viraram as costas. Outra situação que aconteceu, coloca aí a próxima, por favor, a terceira: fecharam as portas. Versículo 7, leiam comigo. Também fecharam as portas da sala da entrada do templo, apagaram as lâmpadas. Vamos ficar na primeira parte. Também fecharam as portas da sala da onde? Da entrada do templo. Fecharam as portas. Aí você vai entender o que vai acontecer lá dentro depois. Fecharam as portas. Eu sei que não é fácil quando uma porta se fecha e fique parada há muitos anos. Naquela época tinha o chamado ferrolho. Hoje ainda tem o ferrolho. Você vai no depósito, casa de ferragem, ainda tem lá os ferrolhozinhos. Hoje eu vou em alguns apartamentos, tem tudo digital e é tudo bacana para poder entrar. É o rosto aparecendo assim, o portão abre sozinho, é ou não é? Antigamente era tudo ferrolho. E eles também fechavam as portas com ferrolho. Agora imagine, muitos anos, porta fechada, ferrolho fechado. O que vai acontecer? Eu ouvi a palavra aí: enferrujar. Fica difícil abrir aquela porta. Irmãos, não vire as costas para Deus. Não abandone o seu Deus, porque abrir a porta depois vai ficar difícil. Por isso que a Bíblia diz que é muito mais difícil você conquistar um desviado. Não se desvie dentro da igreja. Não seja um talento perdido dentro da casa do Senhor. Não seja uma dracma perdida dentro de casa, aonde tem que alguém procurar. Graças a Deus Jesus me achou, graças a Deus Jesus te achou. Mas não fique perdido dentro de casa não. É mais difícil abrir. Talvez ele ia tentar abrir aquela porta emperrada, a ferrugem ali trancava e não conseguia abrir. E naquela época não tinha WD. Naquela época não tinha um desengripante para poder abrir a porta. Ficava difícil. Talvez é a porta do seu coração que está assim fechada. Fechou há muitos anos e não está se abrindo mais. Porque o pastor tem pregado, pastores já vieram e parece que a sua porta não se abre. Será que vai ter que chegar alguém com os dois pés e falar: opa, vamos arrebentar esse negócio aqui? E esse que chega com os dois pés arrebentando tudo, sabe o que se chama? A graça de Deus. Porque quando ela quer te salvar, meu irmão, ela vai buscar, sobe montanha, ela derruba as cadeias, ela faz o que for, mas ela vai abrir essa porta em nome de Jesus. Mas não feche ela, porque fica mais difícil. Quem aqui já se desviou? Levanta a mão. Já se desviaram? Foi fácil voltar? Não é fácil. Porque um dia vocês exaltou o coração, não preciso mais da igreja. Um dia vocês abandonaram a Deus e começaram a adorar outras coisas. E o outro vocês fecharam as portas. E quando a porta se fecha, algo lá dentro estava existindo. Olha o que diz aí o quarto tópico aí, ó. Vamos lá, a quarta situação. Apagaram o quê? As lâmpadas. Talvez eles saíram de lá, as lâmpadas estavam o quê? Acesas. Porque era normal. Era obrigação do sacerdote manter acesa a lâmpada, o candelabro aceso todos os dias. Era algo importante, as lâmpadas acesas, era necessário. Deus havia ordenado lá atrás, dizendo a Moisés: olha, para ser assim, 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 o candelabro tem que ser de ouro puro, essas lâmpadas têm que se manter sempre acesas. Não se apague as lâmpadas por nada. Não apague as suas lâmpadas por nada, meu irmão. Fechou a porta, as lâmpadas foram se apagando sozinho. Quando você fecha a porta,
a luz aqui dentro vai se apagando sozinha. E a lâmpada hoje, a luz hoje representa o Espírito Santo. E a Bíblia diz: não extinga o Espírito Santo, não paralise o Espírito Santo, não apague a chama do Espírito Santo. Não apague. Enquanto nós estávamos aqui buscando o Espírito Santo antes do pastor vir falar, e eu chegar aqui, eu falei: Deus, poderia nem falar mais, só essa presença aqui está boa demais. Era o fogo, é a presença do Espírito, gente. É aquele que intercede por nós, porque nós não sabemos nem como orar. Você sabia disso? Você não sabe nem o que orar, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sabe o que nós precisamos. Por isso é tão importante você buscar o Espírito Santo. Por isso que é tão importante você falar: Senhor, me batiza, me enche do Teu Espírito, me enche de Deus. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu não quero que as lâmpadas se apaguem, pastor. Então hoje é o dia de você arrebentar com essa porta que está fechada, de você tirar esse ferrolho que está enferrujado, de você voltar a olhar para o Senhor, parar de cochear em dois pensamentos e olhar para Deus e ser como Elias disse: sirva este Deus, porque Ele é o único. E todo o povo disse: só o Senhor é Deus. Porque eles viram o fogo do céu cair, irmãos. Os sinais da vinda do Senhor está aí. O sinal mostrando que Deus era com Elias, caiu do céu. Deus está mostrando todos os dias os sinais dele. Os dias estão voando, Jesus está voltando, e você ainda está cocheando em dois pensamentos. Você não sabe se você fica, se você vai embora. Você não sabe se você serve, se você não serve a Deus, se você se entrega 100% ou não. Para de cochear em dois pensamentos. E não apague as lâmpadas, mantenha elas acesas, porque em breve ouvirá uma voz que diz: aí vem o noivo. Aí vem. E como é que a lâmpada tem que estar? Como é que tem que estar a lâmpada? Ah, pastor, mas eu sou aquela virgem que encheu só um pouquinho. Deixa de ser preguiçoso, irmão. Leve um pouco de azeite a mais. Talvez o noivo pode tardar um pouquinho. Talvez desde a sua tataravó está dizendo que Jesus vai voltar. Não importa se é hoje, se é amanhã, se é hoje. Mas Jesus pode voltar hoje para você. Não quero ser o profeta do caos, mas você hoje pode fechar os olhos e não acordar mais. E como é que estavam as suas lamparinas? Como é que estavam as suas vasilhas? Não apague a chama, não apague as lâmpadas. Quarto, quinto, coloque aí para mim. Acho que é o quinto tópico aí. Deixaram de queimar incenso. Olha o que diz aqui, versículo de número 7. Também fecharam as portas da sala de entrada do templo, apagaram as lâmpadas e deixaram de queimar o quê? Incenso. Queimar incenso, nos dias atuais, é o nosso louvor. Olha o que acontece, a pessoa orgulhosa: não preciso mais da igreja, não preciso mais do pastor. Ela vira as costas, ela já não faz mais aquilo que ela fazia, ela fecha as portas, ela apaga as lâmpadas porque fechou a porta, ficou acesa lá dentro. Depois ela vem e faz algo inesperado. Ela deixa de louvar a Deus. Ela já não louva mais com sua vida, parou os louvores de casa, já se envolveu com o mundo, já está cantando as músicas do mundo, já está envolvida no mundanismo. Parou de oferecer um cheiro suave para Deus. Eu falava isso aqui para os jovens: o seu cheiro não é mais um cheiro de entrega para o Senhor. O seu cheiro agora é de uma pessoa morta. Como assim, pastor? De uma pessoa morta? É sério. Se vocês analisar a Bíblia, uma pessoa que se afasta do Pai é uma pessoa que está morta. Como assim, pastor? Está escrito na Bíblia. Ah, pastor, está amarrado. Que isso? Quando o pai viu o filho pródigo voltando, disse para o seu irmão que ele estava o quê? Morto, mas o quê? Reviveu. Ele estava morto e reviveu. E essa é a verdade. Você começa a cheirar morte. Você vai se afastando do Pai, vai se afastando de Deus, você começa a cheirar morte. Você já não está mais exalando perfume suave para Deus.
você parou de queimar incenso, parou os louvores. Aí mais, último tópico, deixaram de queimar incensos e agora, já não mais ofereceram mais holocaustos e sacrifícios. Já não é mais aquela pessoa que se sacrificava para Deus, já não é aquela pessoa que oferecia mais holocaustos, ofertas, a sua vida, mas o dízimo não dá mais oferta, já não faz mais nada. Talvez não está em sequência o que aconteceram com eles, mas veja se você entre estes não está olhando e dizendo: meu Deus, eu quebrei minha aliança com o Senhor. Uma dessas situações eu fiz. Antigamente no meu carro só tocava louvor, eu parei de ouvir louvores, estou ouvindo músicas seculares agora. Eu na minha casa só assistia coisas de Deus, agora eu comecei a ver que eu estou vendo coisas picantes. Eu comecei a me envolver com amigos que não me aproximam mais de Deus. Eu comecei a idolatrar pessoas, eu comecei a seguir influências, eu comecei a seguir pessoas que me afastaram do Senhor. Comecei a adorar outras pessoas. Para e analisa, talvez você está focado em muita coisa, esqueceu do Criador, esqueceu de Deus. E aos poucos você foi deixando o Senhor. Irmãos, restabeleça a sua aliança hoje com Deus. E volte enquanto há tempo. Abra a porta do teu coração hoje. Veja se há alguma sujeira, veja se há algum mal. Faça como Davi: Senhor, sonda-me. Veja se há algum mal em mim que está me afastando do Senhor. Veja se tem alguma coisa que está me prendendo, ou talvez essa porta que se fechou eu não estou conseguindo mais abrir. Está difícil, a palavra entra para um lado e sai pelo outro. Talvez você ficou como o bisavô de Ezequias. A lepra tocou ele, e a lepra é algo muito triste, porque é algo que você já não sente mais. O triste é uma pessoa dentro da igreja leprosa, porque a palavra vem, o louvor vem, e ela não está sentindo nada. Está igual aquela piada: estou sentindo nada. Está todo mundo chorando na presença de Deus, o irmão do lado: estou sentindo nada. Por quê? Talvez a lepra tomou seu coração. A lepra tomou conta de você, porque a lepra é assim: se você não viu um leproso, depois não sente. A pele dele está leprosa, está morta, ele não sente mais nada. A pessoa está na igreja, ela não sente mais o louvor, está rolando, ela já não sente mais a presença de Deus, ela está avoada, está olhando para ver se a lâmpada está acesa, se ela está apagada, se o ar-condicionado está ligado, se não está. Não, irmão, feche os olhos e adore. Busque, enquanto é tempo, enquanto pode. Faça isso, porque eu tenho certeza que Deus, Ele está pronto para te receber de braços abertos. Restabeleça a sua aliança com o Senhor. Abra o seu coração hoje. Eu queria fazer uma oração com vocês agora.